Glória a Deus e a paz do Senhor Jesus ao teu coração. Estamos entrando ao vivo, como vive o nosso Deus. Seja todos bem-vindos, bem-vindas de outros ministérios, religiões. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, em qual vai abençoar a tua vida, no nome de Jesus. E nós vamos entrar agora mesmo no momento da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Amém? Satanás queria fazer o que com Pedro? Peneirar ele como? Trigo. O trigo é peneirado? É, né? E Satanás queria peneirar Pedro. Por quê? Porque o Satanás, ele está doido para nos destruir. Só que olha o que a palavra diz. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Jesus fez o quê? Satanás queria peneirar Pedro. E Jesus rogou a quem? Ao Pai, a Deus, para que não tocasse em Pedro, né? Jesus, ele ensina a nós que se ele não estiver conosco, se o Pai não estiver conosco, Satanás, ele tem o poder de nos destruir. Porque ele tem a fúria contra os filhos de Deus. E Satanás reclamou contra Deus para poder pegar Pedro, como ele fez com Jó. Satanás se apresentou quando os filhos de Deus se apresentaram. Jó também se apresentou. E Satanás falou o que para Deus? Satanás falou o que para Deus? Você abençoa ele, por isso que ele te adora. Ele tem tudo, não tem falta de nada, por isso que ele te adora, né? E Satanás foi reclamar com Deus para poder tocar em Jó. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, porque Deus conhecia a Jó. Mas Deus não conhecia Pedro? E por que Jesus rogou ao Pai para que não tocasse em Pedro? Porque Jesus sabia a estrutura de Pedro e Jesus sabia a estrutura de Jó. Por isso que para Pedro ele falou o quê? Para que não desfalecesse a tua fé. O grau de fé de Jó era um, o de Pedro é outro. Amém? A confiança de um é de uma maneira que o Jó foi ao extremo de Pedro ele já não conseguiria chegar. Porque o cuidado de Jesus para Pedro era tanto. Jesus amava Pedro de uma tal maneira que era o discípulo, o apóstolo mais amado de Jesus. Não que Jesus não amava os outros, mas ele amava Pedro de tal maneira. Pedro era um homem explosivo. Pedro, ele era um homem que ele tinha as atitudes dele, mas Jesus amava ele. Então, Pedro foi o discípulo que encostou a cabeça no peito de Jesus, do quanto Jesus amava Pedro. Então o cuidado de Jesus para Pedro era muito forte, que Jesus não permitiu que Satanás tocasse em Pedro, porque ele falou o quê? Satanás reclamou, Pedro, para tocar na tua vida, mas eu falei com o Pai e o Pai não permitiu. Se não é Deus na minha e na tua vida, Satanás ele já tinha nos destruído. Satanás já
já tinha acabado com a nossa vida. Porque ele reclama o dia inteiro para Deus para poder tocar em nossa vida. E o amor de Jesus Cristo que é quem intercede por nós. E o Espírito Santo que foi otorgado em nós é que traz a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Amém? Porque nós nem orar, sabemos orar como convém. E é por isso que tem o Espírito Santo e Jesus, o nosso intercessor, com o Pai. E ele falou com Jesus, ele falou com Pedro, para o Pai. Não deixa tocar no Pedro, não. Porque ele sabia a estrutura de Pedro. Né? Deus sabe da minha e da sua estrutura. E se Satanás tentou tocar na tua vida, Deus não permitiu. Amém? Porque Satanás ele rogou ao Pai para poder te matar, para poder te destruir, para poder tocar na tua vida. Satanás ele veio para cima. Só que Deus não permitiu ele tocar. Né? Quando Deus não permite Satanás tocar, você começa a agradecer a Deus pelos livramentos que Deus dá para nós, que são muitos. São muitos. Amém? Aqui Satanás queria acabar com Pedro, peneirar Pedro. Você sabe o que é peneirar o trigo? Fazer de Pedro o quê? Caquinho por caquinho. E incendiar Pedro. Olha só o que Satanás queria fazer com Pedro. Só que Jesus não permitiu. Porque ele não ia aguentar a dor. Porque Jesus falou aqui, ó. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus rogou por quem? Por Pedro. Porque sabia que se Satanás tocasse na vida de Pedro, Pedro poderia desistir. Pedro poderia abandonar a fé. Pedro poderia largar tudo. Porque ele falou que para que não desfalecesse a tua fé. Então ele já está falando da fé. E quando Jesus fala da fé, o homem está a ponto, se Satanás toca, está a ponto de largar a fé. Né? Aí Jesus fez o quê? Para que você não desfalecesse, o Pai não permitiu Satanás tocar na tua vida. A misericórdia de Deus é tão grande para nós, né? Que Deus, mesmo nós sendo tão falhos e pecadores, ainda nós temos a aliança com Deus e Jesus intercede por nós diante do Pai para que as coisas não façam pior em nossas vidas, pelos nossos erros, pelo nosso pecado, por aquilo que Satanás quer tocar em nós. Porque dia e noite Satanás vive acusando a minha e a tua vida perante a Deus. Ele não para. Amém? E olha que fala mais a palavra. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Amém? Pedro falou o quê? Ainda se exaltou. Mas Jesus sabe quando nós se exaltamos. E se você se exaltar perante Jesus, é a pior coisa que você faz na face da terra. Amém? Porque Jesus não gosta que ninguém se exalta. Ah, Senhor, eu vou com você para a prisão, eu vou com você para a morte. Tem gente que fala, estamos juntos, né? Pedro estava junto, não estava? Estamos juntos? E ele foi? Não foi. Porque na hora que apertou a vida de Jesus para o propósito ser feito, na missão de Jesus para ele ser morto, Pedro, ele negou Jesus. Amém? E Deus sabe de todas as coisas que Ele guarda a nós. Amém? Porque
Se nós acharmos que somos os super-heróis da fé, Deus abate a nós. Amém? Se nós dissermos coisas arrogantes perante a Deus, Ele faz nós sentir a sensação do quê? Do abandono. A sensação das nossas palavras contra nós mesmos. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos perante a Deus, porque Deus às vezes vai permitir as coisas acontecerem na minha e na tua vida, daquilo que nós falamos para Deus, ou que nós falamos na arrogância, daquilo que Deus não se agrada. Amém? Glória a Deus. E olha que a palavra diz: mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galo cante. Jesus já falou para Pedro: Pedro, para. Antes que o galo cantar, você vai me negar. E você está falando que vai comigo para a prisão? E você está falando que vai comigo até a morte? Você vai me negar. Mas o homem, quando vê a sua vida com problemas, quando vê a sua vida em dificuldades, quando vê as coisas apertando na vida dele, o que ele faz com Jesus? Nega. Cadê aquele que falou que não ia abandonar Jesus? Cadê aquele que falou que não abandonaria Jesus pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelos irmãos? A pessoa nega. Cadê a pessoa? Cadê aquele que fala: não, eu estou contigo todos os momentos, Jesus. Faça chuva, faça sol, fazer o que for, eu estou contigo, Jesus. Passa um problema, a pessoa nega, né? Para honrar esse ou aquele, nega, né? Então tem que tomar cuidado com o que fala. Não, eu amo Jesus, não nego que não sei o quê. Você pode falar isso, mas você não fale isso em voz alta, porque em voz alta você vai pagar um preço tão grande. Porque ninguém é capaz de andar sozinho. Ninguém é capaz de viver sozinho. Ninguém é capaz de ser o tal e a tal se não tiver Jesus. E Jesus estava com Pedro. Amém? Só que Pedro se exaltou. Não, eu te amo mais que todo mundo aqui, você sabe. Eu vou para a prisão com você, Jesus. Pode até matar, você vai matar eu primeiro. Aí quando chegou o dia da morte, cadê Pedro? Quando chegou o dia da prisão, cadê Pedro? Quando chegou os momentos difíceis, cadê o irmão lá na igreja que orava 3 vezes ao dia? Cadê aquele que falava que não abandonava Deus? Na igreja já não está mais, porque passou um problema e abandonou a Deus. Passou uma dificuldade e abandonou a Deus. E é por isso que Jesus rogou ao Pai para que Pedro não fosse peneirado. Porque ele passou o processo da amargura, de ter falado coisas e não ter feito. Então toma cuidado com o que você fala para Deus e não faz. Tem que tomar cuidado, porque você vai ser cobrado. E Satanás vai cobrar também. Amém? Satanás vai querer te peneirar. Satanás vai para cima de você de uma tal maneira que você não vai suportar. Então toma cuidado com o que falamos perante a Deus, porque as coisas com Deus não é brincadeira. Amém? E Jesus falou o quê? Para que você não abandonasse a fé, eu vou te segurar, mas eu vou deixar você sentir só o processo das tuas palavras. Naquele momento, Jesus, ele guardou a vida de Pedro, mas ele não guardou de Pedro sentir a amargura do que é falar e não fazer, para depois não fazer mais. Amém? Então o que nós falamos para Deus, que nós cumpramos, e sabemos o que estamos falando para Deus,
para que depois não faça e Satanás tenha a brecha de poder tocar na tua vida e você vai culpar a Deus e você vai abandonar a fé. Então toma cuidado que você coloca diante de Deus. Porque Pedro colocou diante de Jesus, Jesus é Deus, colocou diante de Jesus e falou: vamos para a prisão, vou morrer por ti. Cadê ele? Ele morreu? Ele foi para a prisão? Ele abandonou, ele negou. Mas Jesus sabia que ele ia passar por isso ele falou: antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Né? Muitas das vezes Deus falou que ia abençoar. Você sentiu a voz de Deus falando tal dia. Aí não veio, você entristeceu. Aí você esperou pelaquela profecia que o pastor falou: 7 dias você vai ter um milagre. Tal dia vai ter seu milagre. Tal dia vai isso, aquilo outro. Aí passou esse tempo, né? Não aconteceu nada na minha vida. Jesus não fez nada. Você já negou Jesus dizendo que Jesus não fez? Então você abandonou? Então tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Tem que tomar cuidado com as profecias para que não ate a nossa. Amém? E nós temos que, quem já não errou por profecia? Eu já errei, não tenho medo de falar. Amém? Deus mostrou algo e eu, naquele momento, eu falei: meu Deus, que isso? Então tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Amém? Porque no momento desse, você abre mão de servir a Jesus por causa de um erro. Porque em um erro, Satanás vai para cima de você de uma tal forma que faz você abandonar tudo. Porque ele vai te peneirando, vai te machucando, só pelas palavras que você fez. E você não fez nada de grave. Então tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Né? Aí Jesus falou o que para Pedro? Quando você se converter, você fortalece seus irmãos. Porque aqui chegou a conversão de Pedro. Você sabe qual foi a conversão de Pedro? Ter negado Jesus 3 vezes. Amém? E você sabe por que Pedro se converteu quando ele negou 3 vezes? Porque ele falou que faria aquilo por Jesus e não fez. Amém? Só que ele sentiu a dor das palavras dele de ter falado e não cumprido. E o peso que é a palavra que ele disse e o amor que ele tinha por Jesus estava se acabando, e ele ali se acabou por algum momento, mas Jesus foi lá e encontrou Pedro e o perdoou a Pedro e falou para Pedro: levanta, segue a tua vida e vai viver e vai pregar a minha palavra. Foi quando Pedro fez o que? Sabe o que? Foi pescar. Quando Pedro foi pescar, aí os outros foram pescar junto com ele. Amém? Porque neste momento, Pedro tinha abrido mão do chamado. E o que Satanás quer que nós faz? Abre mão do chamado. E você abrir mão do chamado, Satanás tem poder de tocar na tua vida, destruir a tua vida. Quantos pastores já não abriram mão de ser pastor e está com a vida hoje destruída, família destruída, está de um estado deplorável. Por quê? Porque abrir mão do chamado. A primeira coisa que Satanás quer fazer na minha e na tua vida é que nós abrimos mão do chamado. Você não abriu mão da tua vida para fazer a vontade de Deus? Agora você aguente e faça a vontade de Deus. Amém? E ali, o que aconteceu? Pedro abriu mão do chamado. Por como que você sabe, pastor, que ele abriu mão do chamado? Deixa eu marcar daí. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21.
Amém? Acharam? Evangelho de João é para a frente de Lucas. Lucas, João. Amém? Depois disto, tornou a Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Glória a Deus? Então, depois disso, tornou Jesus ao quê? Aparecer novamente para quem? Para os seus discípulos. Depois do quê? Desses acontecimentos. Aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Amém? Então Jesus se apareceu aos discípulos. Por quê? Porque Pedro abriu mão do chamado. Pedro, ele foi fazer o quê? Voltar a trabalhar no ofício que ele trabalhava. E o que ele trabalhava? Ele trabalhava na pesca. E ele voltou para o quê? Para pescar. Amém? E Pedro ali, ele foi pescar novamente. Ele abriu mão do chamado. Falou, não, eu tenho minha profissão é pescador. Aí ele abriu mão do chamado e voltou para a profissão. Mas quando ele encontrou Jesus, ele largou tudo para servir a Jesus. Não largou? E como que você vai voltar a fazer a profissão que você fazia se você já tinha largado tudo? Não tem como. Pedro era pescador, ele tinha uma profissão. Só que quando Jesus chamou ele largou a profissão, largou tudo para servir a Jesus. Não largou? Largou casa, largou pai, largou mãe, largou tudo, a vida toda para seguir a Jesus. Aí no momento que ele abriu a boca para falar, né, que iria para a prisão, que iria ter a morte, aí foi quando Jesus falou para ele, hoje tu me negarás. Amém? Antes que o galo cante 3 vezes, hoje você vai me negar. Então ele negou Jesus e não aguentou o chamado. Muitas das pessoas, elas não aguentam o chamado por causa da perseguição, né? E naquele tempo, era o tempo do quê? Da morte de Jesus, do propósito de Jesus na terra. Acabar por aquele momento. Porque Jesus daria o quê? A vida por nós. E ele teria que o quê? Morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Amém? Então Jesus estava nesse propósito já. E chegou o dia da morte de Jesus. Né? E Pedro, ele foi e ali negou. Muitas das pessoas, quando recebem o chamado de Deus, ela aceita com maior alegria. Só que ela mal vai saber que ela vai passar um processo de sofrimento daqueles. E um sofrimento tão grande por causa do chamado, né? Você não vai ser compreendido, você não vai ser amado, você vai ser rejeitado, você vai ser perseguido, você vai viver mais no deserto que tudo. Ninguém vai querer você por algum tempo. Você vai pensar que nem Pedro, depois você está fazendo a coisa errada, que Deus não te chamou para isso. Algum momento do chamado você vai pensar que não é para você. Não é para você essa missão, porque você foi para essa missão e estava emocionado, aí você foi querer ser pastor e estava emocionado, mas Deus não dá nada que nós não possamos carregar, e não tem negócio de emocionado, é porque as pessoas pensam que ser pastor é fácil, as pessoas pensam que assumir o chamado de um discípulo, de levar a obra de Deus adiante, é fácil, é mar de rosa, é oba-oba, vai ser todo mundo amigo na igreja, que todos os pastores vão ser amigos. Não vai. Porque vai ter essas indiferenças. Os discípulos, os apóstolos, quando eles estavam juntos, eles discutiam
discutia. Eles queriam saber quem era o maior, quem era o menor, né? Eu sou o maior discípulo. Aí o outro, eu sou o maior. Não, então vamos perguntar para Jesus quem é o maior. E o maior de todos, sabe quem é? Aquele que serve. Porque aquele que serve faz o propósito que foi chamado, e não querer ser servido. Porque a maioria dos pastores ou dos líderes querem tudo ser servido e não quer servir, né? Primeiro você serve e continua servindo. Porque o maior é aquele que falou, eu estou aqui com vocês. Quer saber quem é o maior? Se eu estou aqui com vocês, estou servindo, quem é o maior? Amém? Jesus é o maior. Jesus é grande, homem não. Só que o homem quer ser visto, aplaudido, quer ser o maior. Então entre eles havia discussão. Então não vai pensar que de entendimento, não vai pensar porque todo mundo é pastor, que todo mundo vai se entender. Que não vai ter isso, que não vai ter aquilo. Vai ter. Amém? Porque o pastor tem a hierarquia. E aqueles que vão chegando ao ministério tem que respeitar quem já está, né? E tem que prestar contas do que faz. Prestar contas de ganhar alma. Prestar contas nos dízimos, nas ofertas. Prestar conta em tudo. Tem que prestar conta para aquele ministério qual ele tem um chamado para servir naquele ministério. E tem muitas das pessoas que têm o chamado no ministério, mas não quer fazer as coisas corretas, quer fazer de qualquer jeito. Aí Satanás vem e peneira ela. Vem e peneira ele. E faz ele o quê? Negar o chamado. Pedro aqui negou o chamado. Porque ele negou Jesus. Amém? E é isso que Satanás quer de mim e de você. Que nós negamos o chamado. Por causa do processo que é dolorido. Dolorido é o processo do chamado. Nada é fácil. E parece que para alguns é mais difícil ainda do que para outros. E dói na alma, a alma geme e vem a amargura. E Pedro ficou amargurado por causa de ter negado o chamado, de ter negado Jesus. Aí Jesus, como amava Pedro e a todos, né? Jesus se aparece no mar de Tiberíades. Amém? E se manifestou para eles. Porque eles voltaram a fazer o quê? Além de negar, Jesus negou o chamado e voltou ao quê? A profissão do que ele era. A profissão de Pedro era pescador. Tem profissão de pescador hoje? Tem. E sempre existiu. Cada um tem uma profissão. Antes de eu largar tudo, eu tinha minha profissão. E qual era a minha profissão naquele momento? Eu era Olives. Amém? Aí Deus fez eu largar a minha profissão para servir ao Evangelho. Amém? Mas e quantas das vezes Satanás não vem para cima para me poder abrir mão de ser pastor? Quantas das vezes eu não dá vontade de parar? Quantas das vezes eu não dá vontade de desistir? Mas aí é que está. Parar não é a solução para o problema. Parar é assinar a sentença de morte. Se não for a misericórdia de Jesus para buscar Pedro tinha acabado. E é por isso que Jesus falou: eu roguei ao Pai para que Satanás não te peneirasse como trigo, porque ele reclamou pela tua vida. Você vê que quando as pessoas saem e abandonam Deus, dificilmente elas voltam, porque Satanás está peneirando elas, e elas estão gemendo a tal ponto que elas não conseguem mais viver. E o que Satanás ali toma o coração da pessoa de uma tal forma que a pessoa fica enlouquecida, né? E ela não enxerga mais nada. Ela acha que está fazendo tudo certo, só que ela está se destruindo, fazendo tudo errado, porque ela negou Jesus e abandonou o caminho da luz e o chamado.
Quem está em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que cuidar, vigiarmos, para que nós não caímos. Amém? Então Jesus se manifestou pela misericórdia dele. Jesus ama tanto a nós, que nós podemos ter caído, mas Jesus está falando conosco hoje. Ele se manifestou para quê? Para mostrar que está conosco, mesmo diante do nosso erro, mesmo diante do pecado, mesmo diante da falha, mesmo diante de que você negou Jesus, Jesus continua te amando e não abre mão da tua vida. Mas e para o ser humano entender isso? Porque tem Satanás que vai acusar, né? Mas Deus, ele sabe trabalhar. Jesus, ele sabe trabalhar. Ele não entende nada no caminho. Nós só entendemos o que Jesus começa a fazer. E quando ele faz, quando ele se cala, quando ele para de fazer por algum momento para nos ensinar, nós já ficamos desesperados. Jesus, vou abandonar, vou parar, vou desistir. E não é esse o propósito que Jesus tem para nós. Porque tem um propósito, sabe qual? Do Getsemane. E nós vamos passar o Getsemane. Se Jesus passou no Getsemane, e Jesus começou a orar, e Jesus orava, e ele falou para Deus assim, para o Pai: Pai, se possível, passe esse cálice de mim, eu não aguento mais, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus falou que eu não aguento mais, mas que não seja a tua vontade. Você vai chegar ao extremo. E naquele momento, Jesus começou a suar gota de sangue. Amém? Olha o corpo de Jesus como estava. O suor que descia sobre Jesus já era gota de sangue. O corpo dele, então, ele tem uma explosão, uma erupção, vai explodir tudo. A carne, vai explodir. E aí começou a explodir, começou a sair o quê? Sangue no suor. O suor dele era gota de sangue, porque ele já estava fazendo o plano de salvação. Já estava lavando a terra e purificando ela. Porque o sangue de Jesus que purifica, que salva, que liberta, que transforma. Pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Amém? Pelo sangue dele. E ali ele chegou e ele falou: Pai, se possível, não aguento mais, passa de mim esse cálice. Aí ele logo fala: mas que não seja a minha vontade, porque a minha vontade é de parar, mas que não seja ela, mas que seja a tua vontade. E assim foi a vontade de Deus para com o Filho. A vontade de Deus para mim e para você é que nós não paramos. Você vai sentir vontade de parar, mas não para. Vai se rastejando. De qualquer maneira, permanece na presença de Deus, porque aí Ele vai se aparecer para você. Como Ele se apareceu hoje. Amém? Ele se apareceu hoje. Mas ele roubou. Satanás roubou, reclamou. Eu quero pegar fulano, eu quero pegar ciclano, vou matar ele, vou matar ela. Amém? Por quê? Porque no nosso coração não pode ter engano. No nosso coração tem que estar o chamado dentro do coração daquilo que você falou para Deus. Porque se não tiver, Satanás vai para cima de você de uma tal maneira que vai te derrubar e ainda vai te matar. Só não vai morrer por causa da misericórdia de Deus e Jesus no barco. Porque Satanás queria matar Pedro. Amém? Queria matar Pedro. Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Satanás luta o dia inteiro, dia e noite, para nos destruir, para nos matar. Amém? Ele não vai parar. Só que Pedro abriu a boca para se encher: eu vou preso contigo, eu vou para a morte contigo, eu isso, eu aquilo, não adianta, não é forte.
Nós temos que estar aos pés de Jesus o tempo todo, o dia inteiro, segunda a segunda aos pés de Jesus, clamando, pedindo e falando com Ele todo o tempo. Porque a estratégia de Satanás é fazer você parar de orar. Você parando de orar, você entra em todas as tentações e ele te destrói. Então não tem como eu aceitar o chamado e o meu coração está longe de Deus. Satanás está vendo. Amém? Ele está vendo. Aí é que ele vem para peneirar. Porque Pedro fez o quê? Jesus falou o quê? Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, é isso? Você vai negar. Você acha que Satanás não está vendo a minha tua atitude? Satanás, você acha que não está vendo se você abrir mão da vida mesmo para servir a Deus? Se você abrir mão verdadeiramente para servir a Deus, Satanás não toca. Mas se você tiver com fingimento, ele te toca, ainda te fere. Porque ele feriu a Jó. Porque Deus permitiu ele ferir a Jó. Então ele tem o poder de tocar, se Deus permitir. Então é nisso que nós temos que ser sinceros diante de Deus. Porque Deus permitiu tocar em Jó, mas já não permitiu tocar em Pedro. Amém? Mas aí Jesus falou o quê? Quando você se converter, Pedro, aí você ensina aos seus irmãos. Então tem um processo. Pedro estava no processo. Pedro estava no processo do ensinamento, da graça e da misericórdia. Mesmo tendo negado, Jesus não abriu mão dele. É nesse processo que as pessoas não aguentam. Porque elas negam Jesus, mas não entendem o processo e o propósito. E negam e abandonam para sempre. Amém? Mesmo diante que você pecou, falhou, não importa o que você fez, não abre mão do seu processo, não abre mão do seu chamado. Amém? Não importa quem errou, não importa nada, não abre mão. Não abre mão, porque Jesus vem agora, se aparece, se manifesta aos discípulos. Jesus sabe o momento certo, a hora certa de vir te libertar do pecado, de vir te ajudar no momento que você está falando. Ele sabe a hora certa, nós não sabemos nada. Se você acha que está gemendo, não está gemendo ainda não, porque você está aguentando, Jesus está aguentando. Então eu estou confiando em você. E você acha que não tem mais força para continuar, enquanto você está cheio de força para continuar. Porque se não fosse assim, você ia falar: hoje eu rasgo o verbo, hoje eu jogo a toalha, acabou Jesus. Aí é nessa hora que ele entra. Mas ele não quer ouvir nós falando isso. Ele quer ver nós perseverando. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Amém? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Então, não é porque você tem uma profissão, né? Se você foi chamado e você abrir mão da tua vida para servir Jesus, e você querer abrir mão do seu chamado, porque você tem uma profissão e está achando que a sua profissão vai te garantir financeiramente, você está enganado, enganada. Porque não vai te garantir. E também não vai ter fruto. E também não vai ter pesca. Ah não, mas eu sou experiente, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho conhecido, eu tenho esse, eu tenho aquele. Mas se você abrir mão do seu chamado para voltar para ser profissional da área profissionalizante que você era, você pode ter certeza que as portas não abrem. As portas não abrem. Porque você está negando o seu chamado para poder voltar nas práticas do passado da sua profissão. Qual é o mais importante? Ganhar almas ou voltar a trabalhar na profissão que você era? Ganhar almas, que é o sábio. Amém? Porque
Porque o trabalho da terra, o dinheiro vai ficar tudo aí. E aquele que te sustenta, ele não dorme nem cochila. Deus está guardando todos os passos da tua vida. Aguenta o processo. Então nada, a sua experiência, a sua profissão, se você abandonar Jesus no chamado que Ele te deu, a sua profissão não vai ter fruto nenhum. Você não vai ganhar dinheiro em nada. Amém? Porque Simão Pedro e os outros foram pescar. E qual era a profissão de Pedro? Pedro conhecia o mar mais que ninguém. Então vamos colocar assim: Pedro conhecia o mar até mais que Jesus, né? No sentido da profissão dele. Não que ele era mais que Jesus, mas ele sabia onde dava peixe. Ele sabia os pontos do mar onde ele pegava peixe. Amém? Mas Jesus, que é dono de tudo, fechou tudo, quem é que vai, pela sua profissão, achando que é maior que Jesus, vai fazer alguma coisa? Se ele fechou os peixes do mar, os peixes estavam tudo lá, mas a rede não batia nos peixes. Porque você está indo para o lado esquerdo. E para o lado esquerdo não tem resultado. Joga a rede para o lado direito. Se andar para o lado esquerdo da situação que Deus colocou, não vai dar certo. E o lado esquerdo era o quê? Lado esquerdo que Pedro escolheu foi a sua profissão. E abandonar o lado direito, que é o seu chamado. Amém? Então ele achou que o lado esquerdo dele e da profissão dele ia dar certo depois de ter negado o lado direito do chamado. Mas aí Jesus é tão maravilhoso que eu falo que ele chega no momento certo, na hora certa. Pedro já está exausto de tudo. Agora Pedro, ele está pescando e não pesca a noite inteira, não acontece nada. Não entrou nem um filézinho desse tamanhozinho, nem uma cara, nem nada de peixe naquela rede de peixe, ou na rede do Pedro e dos outros discípulos. Você vai usar de todas as artimanhas da terra, você vai usar disso, daquilo, mas não vai entrar um centavo na tua conta, nem no seu bolso. Porque você está do lado esquerdo, lado errado, lá da profissão. Mas a sua profissão, Jesus tirou e colocou você no chamado. E o chamado é do lado direito e do lado de Jesus. Não do lado do mundo, né? Porque o coração do homem planeja e tem vários propósitos no coração, mas a última palavra e os desígnios dele vem de quem? De Deus. Então não adianta você ficar planejando um monte de coisa se Deus não correspondeu naquilo que você planejou. Deixa, não se frustra, cumpre o seu chamado. E Pedro passou a noite inteira, né? Eu conheço o mar, vamos lá comigo, vou pescar, vamos lá, né? Aí daqui a pouco você sai levando um monte de gente junto com você. Você parou de ir para a igreja, ainda levou um monte de gente. Você parou com o seu chamado, afundou um monte de gente. É isso que Satanás quer, que você para afundar mais gente ainda, né? Porque quem se espelhava em você, você nem sabia, estava de pé, mesmo você achando que era tão imperfeito, tinha gente que olhava você e falava: poxa, mas fulano está na igreja, né? Isso me faz ficar de pé. Você não sabe o quanto o chamado é valioso, Satanás está revoltado do chamado. Tem tanta gente se espelhando em mim, na tua vida, tem tanta gente se espelhando em você e está de pé só por causa de você, e você não está entendendo que a pessoa que está de pé, você não precisa entender. Fica de pé. Tem tanta gente de pé, igreja. Se você soubesse, por causa da nossa vida, até quem não gosta de nós está de pé por causa da nossa vida. Porque eles não param, eles não desistem, ele passa na prova, ele está lá, ela está lá, eles não desistem, está assim, está assado, tá. Não desistem, eles começam a criar força para também não desistir. Aí quando você para, que nem Pedro, aí os discípulos já pararam também, já foram todo mundo pescar, e vai, deixa Jesus falando, deixa eu agir agora, porque agora acabou para eles, né? Aí Jesus permitiu eles ir pescar tudo, mas nisso, se Jesus deixa, afunda o propósito,
afunda o chamado. Mas Jesus, o amor é tão grande que ele não deixa afundar o chamado de Pedro. Mas ele avisou Pedro: não canta de galo não, hein, Pedro? Não adianta você cantar, eu cantar de galo, você cantar de galo, achar que é o pastorzão, o bispão, o apóstolozão, achar que é o obreirão, o diaconozão, o presbítérozão, achar que é o bambambam da cocada preta, que nós não somos nada. Nós somos dependentes de Jesus. Amém? Totalmente dependente de Jesus. Eu vou voltar na minha profissão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque eu conheço as estratégias disso, daquilo. Volta lá, para ver se vai dar certo. Amém? E Pedro foi pescar e passou a noite inteira. Agora Pedro está amargurado, revoltado, quebrando tudo, porque a experiência dele, da profissão dele, não valeu de nada. Às vezes a tua profissão que você está fazendo está valendo de nada, sabe por quê? Porque Deus não está mandando você fazer isso, e você está insistindo naquilo. Amém? Glória a Deus. Versículo 3, hein? Olha que maravilha. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Naquela noite? Tem gente que está assim, não consegue fazer nada. Amém? Está frustrado, está desenganado, né? Está revoltado, revoltada. E com quem? Com Deus. Por quê? Porque foi fazer o que não é para fazer. Amém? E Deus, e Jesus só está olhando eles. Jesus é tão maravilhoso, não é? Que nós não somos nada sem Ele. Amém? Olha o versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então, os discípulos não reconheceram. Quando você está amargurado, quando você está revoltado, você não consegue escutar a voz de Jesus. E Jesus está te pedindo algo que você não está entendendo. Né? Mas você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Para, por algum momento, reflete e espera. Espera em Deus. Não toma a frente de Deus, porque vai dar errado. Se Deus não respondeu ainda, relaxa, acalma, porque Ele vai te responder. Amém? Porque as pessoas querem resposta de tudo, de toda hora, todo momento, e Deus não está respondendo. Amém? Aí, o que aconteceu com eles? Jesus estava falando com eles e eles estavam preocupados com a dor, com a amargura, estavam frustrados. Então, nós largamos tudo, agora essa vida, que a vida não está, nem pescar nós pescamos, passamos a noite inteira, e um discutindo com o outro, e o outro fala, o mar está dando peixe, que profissão é essa? Eu sou profissional nisso, não está dando certo, isso. E tem uma multidão falando na tua mente daquilo que você estava tentando fazer, e Jesus está falando com você uma simples coisa: volta ao chamado. Amém? Volta ao chamado, porque você está lá do lado esquerdo e Jesus está mandando você ir para o lado direito. Volta ao caminho que tu desviaste. Amém? E olha o que eles responderam: não tenho nada para dar para Jesus. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Olha como Jesus é maravilhoso. Ele chega quando tudo acabou, tudo diz que não. Amém? Quando tudo diz que não, você não vai ter condição. Aí Jesus faz você ter condições.
e ainda faz sobrar. Amém? Amém? E é assim que Deus está te abençoando nessa noite. Joga a rede do lado direito do barco. Fica no barco e obedece a Jesus. Quando Ele mandar, joga. Quando Ele não falar, fica quieto. Espera. Amém? Porque quando Ele mandar, você pode ter certeza que a bênção é tão grande e a alegria vai ser tão grande e você vai cantar o hino da vitória tão grande. E mas se você obedecer às ordens de Jesus, quando não obedece, não tem bênção. Amém? Glória a Deus. E era grande a quantidade de peixe? Era. Aquele discípulo, olha só, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Então agora Pedro conseguiu entender a voz de Jesus. É o Senhor que está falando conosco, né? E naquilo veio o que mais vergonha para ele, porque ele estava nu, e a representação do nu é o pecado, né? Porque às vezes você peca e você sente sem roupa, sem nu, você não quer orar, não quer chegar a Jesus, mas é nesse momento que Jesus fala: eu vou te abençoar e você não acredita. Eu já te perdoei e você não acredita. Deus colocou as vestes novamente, você está se colocando nu diante de Deus. Jesus já te perdoou e você está insistindo em o quê? Em sentir que não está perdoado. Pedro fez o quê? Se cingiu-se, lançou-se ao mar, mas ele ouviu a voz de Jesus, voltou a vida para Pedro, porque agora olha o que Pedro vai fazer. Olha isso. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede, como os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante ser tantos, a rede não se rompeu. Deus está te abençoando poderosamente. Pedro entrou para onde agora? Não sai do barco. Jesus está no barco que você. Jesus está no barco da tua vida. Jesus está no controle da tua vida. E Ele preparou o que para eles ainda? Pão e peixe na brasa. Deus tem preparado uma mesa para você neste deserto de uma tal forma que tu vai ver aonde Deus vai te colocar. Você vai ver um banquete que Jesus tem preparado para a tua vida. Você vai ver as grandes coisas que Deus tem preparado para você. E você aí está se lamentando. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus, começava a se animar, a se levantar e volta para o barco. Amém? Volta para o barco. Porque além de Deus abençoar financeiramente, amém, ainda preparou peixe e pão. Olha só que maravilha a palavra de Deus é. Os peixes que eles apanharam estavam cru ainda, né? Eles iam ter que ter o trabalho de limpar o peixe, né, para poder comer, né? Nossa, pegamos tanto peixe, né? Aí agora vai ter que limpar, vai dar um trabalho, tem muita coisa. Aí Jesus já fez o quê? Antecipou o trabalho deles, já limpou o peixe, preparou o pão para que eles, quando saíssem com aquela grande quantidade, já estava preparada a comida. Olha como Jesus é. Olha como Jesus é. Ainda tirou o trabalho de limpar o peixe naquele momento, porque eles já estavam cansados, mas até cansados de puxar a rede, porque era tão pesado que o barco queria virar, mas não virou. E eles já estavam cansados até da bênção, que a bênção foi tão grande que eles cansaram até de puxar a bênção. Só que Jesus falou: já está cansado até de puxar a bênção, já vou deixar preparado o peixe e o pão na brasa,
Por quê? Vai ter o trabalho de limpar, fazer isso, fazer aquilo, né? Levar o fogo. Daí Jesus falou, não, vou fazer tudo, vou colocar na brasa, o peixe na brasa, um pãozinho para os meus discípulos. Vou preparar tudo. E quando eles saírem, além de eles terem a fartura, eles vão comer bonitinho e vai agradecer. Aí Jesus faz tudo por nós e nós somos ingratos. Está na hora de ser mais grato a Deus. Porque além de nos abençoar, ainda prepara o banquete. Amém? E além de preparar o banquete, aí ele pergunta, o que sobrou da pesca? Traz alguns para mim. É hora de você abençoar também as pessoas. É hora de você abençoar a obra. É hora de você devolver o dízimo. É hora de você dar a sua oferta. É hora de socorrer a Deus. Amém? É hora. Mas as pessoas acham que só tem que ser para elas. Porque elas passou o momento, mas aí não. Aí Pedro se converteu. Quer ver? Presta atenção. Versículo 12. Amém? Amém. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Lembra lá no começo? Pedro negou que Jesus se apareceu, terceira vez que Jesus tinha aparecido, mas Pedro tinha abandonado o chamado. Amém? E Deus está falando com pessoas nessa noite que abandonou o chamado dentro dela. E Deus está falando, vem para fora, vem viver o novo, vem viver o que eu tenho preparado, vem comer o pão, vem comer o peixe. Amém? Glória a Deus. Já era a terceira vez depois de Jesus ter ressuscitado. Então o propósito que Jesus falou para Pedro, que Pedro falou para Jesus, era o propósito do quê? Do Getsemane, da dor. Tem o nosso processo da dor, tem um momento que nós sentimos dor intensa, e dor. É luta, parece que não tem fim, mas é um processo. Você vai passar o Getsemane, e a cruz você tem que carregar. Amém? A cruz nós temos que carregar. Não dá para passar a minha cruz para outro, e nem a tua cruz para o outro, porque a cruz de Jesus teve Simão, né? O certo multidão teve que ajudar Jesus a carregar a cruz. E nós temos que ajudar Jesus a carregar a cruz. Pregar o evangelho a toda criatura. Ide o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que for batizado será salvo. E aquele que não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Amém? Olha só, presta atenção. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este ou esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Preste atenção. Vamos lá no versículo 15. Apacenta os meus cordeiros. Depois ele falou do quê? Do chamado. Pastoreia as minhas. Jesus estava convertendo Pedro agora. Pedro estava sendo convertido agora. E olha que vem falar mais ainda. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor,
tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ainda Pedro estava o quê? Jesus está perguntando para mim e para você: você me ama mesmo? Apacenta os meus cordeiros. Aí ele pergunta para nós de novo: o que é pastorear? É cuidar dos cordeiros do rebanho dentro do pasto. Pastorear, dar de comer às minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, corta a lã, dá cuidadinho para eles. De vez em quando se dá um cajado ali para a ovelha não fugir. É esse o processo de pastorear. Porque quando vê o cajado, aí já não é mais Jesus que está falando. E Pedro estava precisando passar por isso. Você me ama? Tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Por que fica me perguntando? Toda hora vai ficar me perguntando. Olha o Pedro revoltado. Amém? Mas nesse momento que Pedro estava assim, as palavras de Jesus penetrou no coração dele de uma tal forma que caiu as escamas de Pedro, e Pedro pôde enxergar o chamado dele e ir até a morte. Amém? Porque neste momento Jesus mostrou a morte de Pedro. Pedro foi morto como? Crucificado de cabeça para baixo. Jesus foi crucificado de cabeça para cima. E Pedro falou: não sou digno de ser crucificado que nem meu Senhor. Vira a cruz e aí vocês podem me matar. Porque agora ele entendeu que ele não é que nem o Senhor dele, ele é filho. Então ele está curtindo o chamado, né? Fazendo o chamado. E nós temos que colocar no lugar de filho, não no lugar de Deus. Né? Então ele entendeu que a soberba, a arrogância, o que é maior, o que é melhor, que eu faço, que eu não faço, que eu vou para a prisão, que eu isso, que aquilo. Agora ele entendeu o chamado, que ele iria ser preso, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser morto, que ele ia passar muito e chorar muito amargamente pelo chamado que Deus colocou na vida dele, que ele aceitou o chamado. Então é isso que você tem que entender e aceitar o seu chamado. E não vai pensar que é um mar de rosa, não, porque Jesus vai te provar muitas das situações. Amém? Olha isso. Versículo 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Aí Pedro entendeu: agora já não posso fazer o que eu quero. Antes eu podia fazer o que eu queria, agora já não posso mais. Servir a Jesus, vai pensar que você vai poder fazer o que você quer, que você não pode. Amém? Aí Jesus fala o que para Pedro? Quando tu era moço, você fazia o que você queria. Estava aí fazendo o que você queria, no seu chamado. Agora que está velho, agora Pedro, eu vou te levar para onde você não quer ir. Eu vou fazer o que você não quer que eu faça. Amém? Vamos fazer com você o que você achou que não iria fazer. Amém? E Pedro ali agora entende o chamado. Amém? E Pedro agora já não pode fazer. Você acha que eu, como pastor, posso fazer o que eu quiser? Já não posso fazer mais. E é isso que quem não entende o seu chamado acha que pode fazer o que quiser, viver como quiser, andar como quiser. Amém? Glória a Deus. E é assim que Deus ele fala conosco: já não posso fazer o que eu quero. Glória a Deus. Então nós já não podemos fazer o que achar que nós podemos fazer. Nós já não podemos fazer. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus, Ele sabe que nós não podemos fazer todas as coisas. Você vai estender a mão e o outro vai se cingir. Quem que faz? Quem queria estender a mão para quem? Quem ia cingir Pedro? Quem ia cingir Pedro, sabe quem que era? Jesus. Agora eu que mando.
Você só vai fazer o que eu mandar você fazer. Você só vai ir onde que eu vou mandar você ir. Onde eu mandar você ir, às vezes você não vai querer ir. Amém? Aí as pessoas não querem obedecer, querem fazer o que acham que tem que fazer. Eu vou lá, vou aqui, vou lá. Você não vai para lugar mais nenhum, você só vai quando Deus permitir você ir. Aí é que não entende chamado e acha que o pastor tem que estar na casa de um, estar na casa do outro, estar na casa desse, visitar aquele, só pode ir quando Deus mandar ir. A vida já não é mais a sua vida. Agora você tem que servir e obedecer a Deus, está entendendo? Então respeita o caminho do seu chamado. Amém? Já não pode ficar com aquele, já não pode para ir para um lugar, só pode ir no lugar que Deus mandar você ir. Está escrito. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Se converteu ou não? A hora da conversão de Pedro. Amém? E lá, o que falou? Quando tu se converter, ensina os seus irmãos. Agora Pedro está preparado para ensinar. Depois da dor que ele passou, do sofrimento que ele passou, de ter negado, agora ele está preparado para ensinar. E aí quando Satanás fala para você, não tem mais jeito, você abandonou o pastoreio, acabou para você, você não tem mais unção. Satanás, ele fala, nem adianta orar que você não vai expulsar demônio, é mentira. É nesse processo que você passou, que Deus aperfeiçoa você, mas ainda a unção é dobrada. A unção é tão grande que vem para mim, para a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. A unção é tão grande. Amém? E Jesus falou o quê? Vem seguir agora. Aí Pedro entendeu. Eu não tenho mais vida. A minha vida já não é mais minha vida é de Deus. Amém? A minha vida é fazer o quê? Aquilo que foi designado por Deus para mim fazer. Vem e segue-me. Presta atenção. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. Quem era? Pedro. E perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Está preocupado com quem vai te trair? Segue Jesus. É por isso que as pessoas perguntam para mim: pastor, você não tem ciúmes? Tem não. Porque o traidor, ele vai trair você na tua frente, nas suas costas, né? O traidor, ele é assim. Quando ele quer trair, ele vai trair de qualquer maneira. Você vai ficar preocupado com o quê? Jesus falou: o quê? Você está se perguntando, será que é ele que vai me trair? Será que é ela que vai me trair? Será que é isso? O que te importa quem vai te trair? Vai te trair de qualquer jeito. Esse ou aquele não importa. Faz você o quê? Prega a palavra. Segue-me. Você está preocupado com quem vai te trair? Você está preocupado com quem vai te abandonar? Você está preocupado com quem vai te deixar? Você está preocupado com o traidor e não está ouvindo ainda? Persegue-me, o que te importa? Você vai ser traído, na obra vai ter traição, na casa de Deus vai ter traição, porque Judas estava na onde? Na casa de Deus e traiu. Primeira coisa, Satanás entrou no coração dele. E quando Satanás entra no coração, qual é o motivo da traição em seguida? Quem sabe? Quando Satanás entra no coração da pessoa, né? Aí qual é o motivo que a pessoa faz da traição? Não beija. Você vê que quando adultera vai no beijo? Não, eu quero aquele lá que eu quero beijar aquele. E Satanás entrou no coração e esperou uma oportunidade para você dar um beijo. É o beijo da traição. E Jesus foi traído como?
com um beijo. Primeiramente, Satanás entrou no coração dele, ofereceu dinheiro, né? E ele falou, eu quero esse dinheiro, concordo, e eu vou só ter uma ocasião, aquele que eu beijar é ele. E quando um homem trai, ele trai a mulher por quê? Porque Satanás está no coração dele, para ele trair a mulher para beijar outra mulher e se deitar com outra mulher. E a mulher quando trai, é a mesma coisa, Satanás entra no coração da mulher para que ela se beija outro, que achar que é melhor que o que ela está, para trair e depois está preocupado com quem vai trair? Está preocupado com o traidor? Pedro. Amém? Está preocupado, Pedro, com o traidor? Ele vai te trair por um beijo. Ela vai te trair por um beijo. Porque Satanás já colocou no coração que esse não é o seu marido, que essa não é a tua esposa. Beija aquele outro, beija aquela outra. Se vende. Aquele tem dinheiro para te sustentar. Se vende. Amém? Porque Satanás ofereceu o que para ele também? Dinheiro. Só que o dinheiro que ele pegou, mal ele sabia que aquele dinheiro era amaldiçoado. E tem muita gente, amém? Tem muita mulher que quer homem rico interessado no dinheiro. E tem muito homem interessado na mulher que tem. E depois acontece o quê? Trai. Porque quem está interessado no que a pessoa tem vai trair uma hora. Porque ela não ama, ela não sente nada. Então ela está por ali por quê? Pelo dinheiro. Pelo aquilo que favorece ela, uma hora vai trair. Amém? Porque Satanás está no coração. E é isso que Satanás faz, engana. Deixa ele enganado por um tempo. E a pessoa está interessada no dinheiro. Aí a pessoa interessada no dinheiro, aí ele fala, agora beija. Beija que agora está no momento de você dar um beijo para atrair. Você sentia a emoção de estar com aquele e com aquela. Aí aguenta. Aí depois quem trai se mata. Quem trai mata sua própria alma, se mata sozinho, mata-se sozinho, dá um tiro para ela mesma. Dá um tiro nela, ela pega a bola e atira nela mesma. Amém? Glória a Deus. Então Pedro agora está sendo ensinado. Pedro, se preocupa não. Deixa eu te ensinar logo. Se eu quero que ele fica, não se incomoda não com quem vai trair. Não se incomoda com quem vai querer atrapalhar o seu chamado. Não se incomoda não, porque eu já estou no controle da tua vida. E eu estou no controle da tua vida, o chamado vai ser cumprido. E você agora, Pedro, está convertido? Vamos lá ver se Pedro está convertido. Amém? Então se tornou corrente entre os irmãos e dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça, até que eu venha, quem te importa? Agora Jesus está falando o quê? Jesus não falou que ele não ia morrer. Falou? Ele falou, até que eu venha, está tudo certo. Eu não disse que ele não ia morrer e não queria viver. O que aconteceu com o traidor? Se matou. Não aguentou a pressão. É assim, a pessoa quando é traidora, ela se mata. Sozinha. Né? Porque ela gosta do quê? Da traição. E é isso que Satanás gosta, da traição. A pessoa se mata sozinha. Mas Jesus falou, eu não falei que ele não ia morrer. Por que você está se importando com isso? Porque aquele que me trai, ele se mata sozinho. Aquele que te trai, se mata sozinho. Então não fica, mas o meu marido me traiu, eu não consigo perdoar. Perdoa ele. Quem traiu é que se mata sozinho. Minha esposa me traiu, eu não consigo mais viver. Deixa, perdoa ela, porque ela não vai viver mais. Até que se arrependa, se volta para Deus, se converta, não tem mais vida. Amém? Mas eu não perdoo. Não perdoa porque ele está tendo vida a você. Amém? Porque na morte de Jesus ele falou o quê? Pai, perdoa os pecados dele porque eles não sabem o que faz. Jesus perdoou todos. Amém?
Então nós temos que perdoar. O chamado é perdoar. Não importa o que fizeram com você ou o que fizeram comigo. Eu já perdoei traição. E isso não me custou nada. Pelo contrário. Fiquei mais feliz de poder ajudar diante do perdão. Porque é inúmeras as traições que eu já passei. Amém? Mas não disse que não ia morrer. E ele, quem trai, se mata, acaba com a sua própria vida. E quem é traído? Tem o direito de viver. Né? Este é o discípulo que está... Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. E que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. O que Jesus fez, não dá para escrever. No mundo inteiro não cabe o que Jesus fez. Não dá para escrever. Amém? Olha a grandeza do nosso Jesus. Agora Pedro está convertido. E esse é o discípulo que fala a respeito da traição. Amém? Então nós temos que vigiarmos, ficarmos na posição, porque vão nos trair. E as pessoas vêm querer para trair a gente para ver se mata a gente. Mas elas que se matam sozinhas. Então nós não perdemos. Quem perde é quem trai. Então você não perdeu nada se alguém te traiu. Quem perdeu você foi quem traiu. Então descansa o teu coração e vai viver a vida. Amém? É simples assim. Segue Jesus. Ah, mas o que eu faço? Segue Jesus. Jesus está te chamando, segue Ele. Amém? O preço já foi pago. Amém? Lá na frente vai trair. Quem trai é traído. Quem engana é enganado. Quem mente, mentirão para ele também. Amém? Esse é o preço das coisas erradas. Está pensando que vai sobressair? Amém? O traidor vai ser traído. E quem você machucou, vão te machucar também. Mas não é isso que nós desejamos, mas essa é a lei do retorno. Amém? A lei do retorno é essa. Até que se converta. Jesus. Então, não brinque com aquilo que você colocou para Deus, mas seja um coração sincero. Nós temos que ficar nos pés de Jesus, se humilhar, porque nós não somos nada. Nós somos homens miseráveis, cegos e nus. Somos totalmente imperfeitos e dependentes de Jesus o tempo todo para nos aperfeiçoar. Vê Pedro aí? É um discípulo, é um apóstolo. E aí querem ver em nós a perfeição. Nós não somos perfeitos. Mas que nós temos que cumprir o chamado. Amém? E você está ouvindo conosco, fica com essa palavra ao teu coração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e já está tudo preparado. Descansa o teu coração. Hoje você dorme de um jeito, amanhã você acorda com alegria. Fica na paz do Senhor Jesus. Receba as bênçãos. Tchau.